Então tá ficando aí o link do texto, espero que você goste, né? É uma leitura que vai durar mais ou menos uns 10 minutos, mas se for do seu interesse, com certeza vai ser uma leitura muito proveitosa. Nós falamos de outras questões, nós falamos um pouco sobre as feridas desse momento de crise das greves de 1997. O suspeito vestido com uma camisa listrada estava em frente ao prédio do comando de policiamento, onde o cabo Valério pedia calma aos manifestantes. No meio da multidão, o suspeito saca da arma e atira a cerca de 5 metros do policial. Na mesma hora, um disparo atinge o cabo, que cai com um ferimento na cabeça. Repare que os estilhaços chegam a atingir o cabo Júlio, um dos líderes do movimento. Segundos depois, o atirador guarda a arma e foge. Ontem mesmo, a Polícia Civil fez os primeiros levantamentos sobre o crime, ouviu testemunhas, fez a perícia e recolheu amostras de sangue e dos cartuchos. Todo o material recolhido vai ser mandado para a Polícia Militar. Apesar da PM ter acusado o homem que aparece no vídeo com o revólver de ser o responsável pelo tiro no cabo Valério, o chefe da Divisão de Crimes contra a Vida, delegado Otto Teixeira Filho, disse hoje de manhã que, por enquanto, a perícia não pode comprovar nada. Vários fatos foram levantados nesse sentido a nível de suspeitas de autoria. Contudo, é muito cedo e precipitado também qualquer decisão nossa no sentido da autoria desse fato. E predatórias do país. O cenário era de uma guerra civil. De um lado, o povo, cansado da miséria, do desemprego, do atraso nos salários, do desmantelamento dos serviços públicos. De outro, o exército, convocado às pressas para proteger os governantes. A novidade é que desta vez, os policiais civis e militares uniram-se ao povo, convocado pelo Comando Unificado de Greve dos Servidores Públicos e das Polícias Civil e Militar. França, nós tivemos um ano de 2019 todo marcado por problemas e uma crise do sistema policial francês, onde as polícias foram colocadas na rua para dissuadir os movimentos reivindicatórios contra o governo, né, da questão dos movimentos dos coletes amarelos. Pipocaram denúncias de violência, né, de excesso e abuso pelos policiais, uma crise de confiança em relação às polícias,
todas as forças da ordem na França foram arranhadas a sua imagem, mas a Polícia Nacional, que é a polícia de natureza civil, teve maiores problemas, inclusive a sua sede em Paris teve um atentado feito por um funcionário interno. E outras coisas, uma onda de suicídios, né, que vitimaram muitos policiais, inclusive, né, uma coisa que é comum, existem sempre em todos os países algumas leis que restringem o que é que os policiais de uma forma geral, militares ou não, lá na França também tem policiais militares, são os gendarmes da gendarmeria, podem fazer na hora que vão reivindicar. Eles não têm os mesmos direitos que os demais trabalhadores. E a gente tem que entender o porquê que é feita essa vedação. Então, em muitos países, né, quando um funcionário da polícia se manifesta, se expressa, se coloca, ele é rechaçado e tem disciplinamento contra ele. Por isso que você tem assim, esposas de policiais agindo dentro dos movimentos classistas. Isso não é uma exclusividade do Brasil. E lá na França, as esposas dos policiais também foram para as ruas, né? Mas também não foi o suficiente. Houve um momento em que houve um estouro, no começo de outubro do ano passado, e os policiais todos foram às ruas, junto com movimentos articulados pelas centrais sindicais, para mostrar o quanto eles estavam indignados com tudo o que estava acontecendo, né? Como se fosse assim, somos acusados de ser algozes, de sermos nós que estamos causando os problemas, mas quando na verdade nós estamos cumprindo ordens, né? Então existe um sistema maior acima de nós que está nos compelindo a fazer o que nós fazemos. Na verdade, é derrubar alguns mitos, algumas fantasias e ilusões que fazem com que os policiais sejam uma mão de obra mais barata. Eles acreditam realmente na ideia de que são protetores e salvadores, quando na verdade eles são controladores de população. Isso os deixa um pouco frustrados em certo momento. Policial, ele é muito fervoroso, né? Inclusive eu conheço comandantes de polícia militar que dizem ter muita experiência naquilo que fazem, são chamados, por exemplo, por gestores da esfera municipal, por prefeitos, para comandar uma guarda municipal ou um outro serviço da prefeitura, como por exemplo, ordenar o trânsito de uma cidade. E o primeiro impacto que eles têm é ter que lidar com uma tropa de segurança, mas que são civis e já estão acostumados com o sindicalismo faz mais tempo. Os próprios comandantes militares, ao se encarar nisso, por exemplo, quando você coloca um coronel de polícia militar para ser o secretário de Estado, de Segurança Pública, eles ficam estranhando como é a dinâmica do sindicalismo policial da polícia civil, que é bem diferente, é bem mais, é algo diferente mesmo, né? No sentido de ser uma dinâmica mais pesada, uma dinâmica mais aguerrida, onde existem estratagemas e os policiais militares que bem sabem fazer esses estratagemas no serviço de rua, agora estão aplicando para causa própria. Agora você precisa perceber o que foi que eu falei antes, né? Os policiais militares chegaram a esse ponto porque eles não foram ouvidos, porque a gente não deu a atenção suficiente para essa classe de trabalhadores. Como eles não foram tratados como trabalhadores, agora
eles estão utilizando os instrumentos que são normais para trabalhadores, mas de uma outra forma, que nos traz um certo estranhamento. A gente falou sobre de onde vem essa herança político-guerreira, né? Que na verdade, assim, o que está acontecendo é que nós estamos por um processo de milicialização do poder, onde os guerreiros tomam o executivo dos governos. Isso não é uma novidade, na civilização humana isso não é uma novidade, né? E na nossa própria herança histórica mais próxima, de onde vieram os povos que formam o Brasil hoje, então assim, isso já era comum em Portugal, na Península Ibérica, entre portugueses, espanhóis e holandeses. Isso também já era normal nos povos que hoje são os países como Angola, Moçambique e Nigéria. Então assim, esses todos juntos são o berço da nossa herança político-guerreira. E é um tipo de traço da nossa cultura que a gente não tem como escapar. Então assim, normalmente a gente diz assim que quer, né, policiais mais escolarizados e mais informados. Só que no atual quadro, da forma como se estruturam as nossas sociedades, quando você coloca pessoas mais informadas dentro dos quadros de polícia, o que acontece é que você vai ter mais gente entendendo como o jogo funciona e dizendo, epa, para participar desse jogo, do jeito que vocês estão nos explorando, nós queremos ganhar mais. E aí, as artimanhas que eram utilizadas para controlar as tropas não são mais aplicáveis. Outra coisa que eu gostaria de deixar bem claro, né, é a minha intenção de estar falando sobre esses assuntos. Na verdade, eu me apresento aqui hoje como um terapeuta organizacional, né, uma pessoa que pesquisa sobre esse assunto, né, eu gosto muito disso. Eu passei 15 anos da Polícia Militar de Alagoas. Hoje eu sou servidor federal de uma unidade de segurança dentro de um órgão público. Então, eu ainda continuo envolvido com a área de segurança, mas eu tenho um interesse mais próximo hoje de resgatar o policial que no meio de tudo isso está perdido. Aquele que diz o seguinte, eu quero que alguém lute por mim, estou cansado de ser enganado, de ser explorado, mas fazer parte dessa luta eu não quero porque isso me desgasta muito internamente. E desgasta mesmo, porque o próprio serviço policial de segurança já é desgastante para ele e para a família dele. Tu imagina agora somar a tudo isso os desgastes dos embrólios da política. Mas tem gente que já é propícia a isso, né? A ser combativa, a ser mais briguento, porque dentro da política há uma luta pela luta, há uma coisa de massacrar o seu oponente e ir até o fim para conseguir aquele objetivo. No serviço de proteção, né, de segurança, existe uma outra coisa, que é ser, de certa forma, em algum momento, reconhecido como aquele que salvou, como aquele que prestou um serviço. E isso dá uma sensação de dever cumprido.
são patamares diferentes, nem todos estão prontos para viver essa vida mais aguerrida. Na verdade, o que eles queriam é que os benefícios como plano de saúde, como o pagamento mesmo pela hora extra, da hora que ele trabalhou a mais, viesse sem briga, tivesse na mão dele, porque é um direito dele. Só que, infelizmente, como a gente já explicou, esses direitos não vão vir assim, porque é melhor para o Estado ter uma mão de obra mais barata para pagar. Então, o que acontece? Né? Eu tenho uma preocupação especial com esse policial que entrou na polícia para ser um guerreiro protetor. Ele não está disposto a estar perdendo tempo da sua vida ou se desgastando e se doando por uma luta que ele nem sabe se vai valer a pena. Esse daí, ele está mais propenso ao suicídio, ele está mais propenso, provavelmente ele já deva estar impactado pelos efeitos do transtorno de estresse pós-traumático, ele não percebe que tem lidado diariamente com cadáver, diariamente lidado com pessoas que morreram, com crianças que foram estupradas. Isso tudo impacta, de certa forma, no psiquismo da pessoa, que ela começa a ficar, como a gente chama aqui no interior do Nordeste, azoado. Fica com a cabeça meio baratinada e o coração dele, ou seja, a capacidade de se relacionar afetivamente, prejudicada. E isso traz sérios transtornos, inclusive começa a aparecer sintomas no corpo, né? Doenças mesmo. Né? E essa é a minha preocupação real. Minha preocupação real é com esses policiais e com essas famílias desses policiais que são trabalhadores, são seres humanos, e talvez a gente tenha esse seja um viés da questão. Né? Quando você não enxerga uma classe profissional como são os policiais, ou os trabalhadores da segurança de uma forma como um todo, incluindo aí, né, guardas municipais, vigilantes e outros. Na falta de humanização, você começa a ter uma reação de grupo que também não é tão humanizada assim. Então você vai dizer, você está defendendo o que o senador fez? Não, de forma alguma, mas também não posso defender quando aconteceu na Bahia em 2014, creio eu, no Espírito Santo agora em 2017 e agora no Ceará em 2020, né? E também na anterior do Ceará em 2011, 12, que é essa questão dos policiais fazerem um certo terrorismo social. Então fica elas por elas. Então eu machuco sua família, que você machuca, se você machucar a minha. Isso não é civilizado. Tem algo de errado aí e a nossa sociedade tem que repensar a forma como nós estamos tratando os seres humanos que nós somos e que nós convivemos, né?